Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia. Na aula de hoje, nós estudaremos as terapias farmacológicas para duas doenças pulmonares, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, certo? Perdão. Então, falando um pouco da fisiopatologia da asma e da DPOC, né? A farmacologia pulmonar, ela, na verdade, ela estuda, né, como os fármacos eles atuam nos pulmões e como que as terapias das doenças pulmonares, principalmente aquelas doenças que afetam as vias respiratórias, geralmente por obstrução, né, particularmente a asma e DPOC, como que essas terapias elas são aplicadas na clínica, certo? Então, tanto a asma e a DPOC, elas se caracterizam por uma inflamação crônica das vias respiratórias, embora haja diferenças acentuadas nos mecanismos inflamatórios, na fisiopatologia de cada uma das doenças, e na resposta, lógico, ao tipo de terapia entre ambas as condições clínicas. Então, por exemplo, a asma, ela, por ser uma doença de caráter muito mais inflamatório, né, e ela tem geralmente uma reversibilidade no seu quadro clínico, o que ocorre geralmente no paciente é, devido à inflamação, uma broncoconstricção, aumento da produção de leucotrienos, né? Mas, por exemplo, um agente excitante, como a fumaça do cigarro, pode ativar células do sistema imunológico, células epiteliais e também linfócitos, neutrófilos, e essas células elas vão causar destruição das estruturas, né, das vias aéreas, o que a gente conhece como enfisema pulmonar. E aí, geralmente, a DPOC, ela tem um quadro clínico irreversível, ao contrário da asma. Então, por isso que, geralmente, ela também não responde muito bem à terapia com substâncias anti-inflamatórias. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Então, a asma, ela é desencadeada por um agente sensibilizante, geralmente um alérgeno, ela é mais prevalente em jovens, isso vai gerar ativação de linfócitos T, CD4 e eosinófilos, e pode ser completamente reversível, dependendo da evolução e também do tratamento farmacológico que esteja sendo utilizado naquele paciente. A DPOC, ela vai ser desencadeada por um agente nocivo, como falei para você, principalmente pacientes que são usuários, né, do cigarro, né, ativação de linfócitos T, CD8, macrófagos, neutrófilos, e é uma doença completamente reversível, uma vez que há destruição das estruturas alveolares, enfisema pulmonar. Em relação à farmacoterapia da asma e DPOC, ela obedece, né, à utilização de broncodilatadores e substâncias anti-inflamatórias, né? Como eu falei para vocês, os broncodilatadores, eles podem ser eficazes tanto no tratamento da asma quanto da DPOC, né? Mas os anti-inflamatórios na DPOC, eles não têm tanta, como é que eu posso dizer, eficácia, porque a DPOC já é uma doença que já está no estágio irreversível, onde a inflamação já destruiu as vias aéreas, então reduzir a inflamação geralmente não diminui as crises, né, de broncoconstricção do paciente, que geralmente tem dificuldade, né, o paciente que tem DPOC, ele inala o ar e a dificuldade dele é de exalar, né, ou seja, o ar ele fica preso no pulmão, e aí isso causa um desconforto muito grande no paciente. Então, a principal classe de anti-inflamatórios imunossupressores que a gente pode citar seria a dos corticoides, né? Então, geralmente, o paciente com DPOC não responde muito bem à terapia com glicocorticoides, mas a gente vai falar melhor sobre esses fármacos. A primeira classe de fármacos que a gente vai falar é a de agonistas beta-2 adrenérgicos, né? Que são broncodilatadores. E aí, essas substâncias, elas ativam receptores beta-2 na musculatura lisa brônquica, que é acoplada à proteína G estimulatória, o que vai gerar um aumento de AMP cíclico e ativação da PKA. No contexto, né, da ativação desses receptores beta-2 na musculatura lisa das vias aéreas, o que é que vai acontecer? A PKA, ela pode aumentar a ativação de canal de potássio, que é ativado por cálcio,
e aí o potássio vai sair da célula, isso vai causar hiperpolarização da membrana e relaxamento dessa célula, causando broncorrelaxamento, broncodilatação, diminuição da atividade da via da fosfolipase C, né, beta, tanto 1 quanto 2 do IP3 e redução do aumento do cálcio por essa via, aumento na permuta de sódio e cálcio, né, ou seja, o trocador sódio e cálcio, ele vai jogar mais cálcio para fora em troca de sódio que entra e o cálcio saindo da célula vai reduzir o estádio contrato dessa célula, diminuir a estabilidade da contração, né, o estímulo à contração, porque o cálcio citosólico está com a sua concentração sendo reduzida através da saída pelo permutador, né, o trocador sódio-cálcio. Aumento, eu falei aqui diminuição na permuta, mas é aumento na permuta do sódio e cálcio, tá? Vai sair mais cálcio e entrar mais sódio na célula, e a saída de cálcio diminui a contração. Aumento da atividade de uma cálcio ATPase, que é chamada de cerca, que está expressa na membrana do retículo sarcoplasmático, e aí o que é que vai acontecer? Vai haver mais recaptação de cálcio para o retículo, que vai ficar armazenado esse cálcio, diminuindo a concentração citosólica de cálcio, você vai ter menos ativação da MLCK, que é a sinase da cadeia leve da miosina, né? Maior ativação da fosfatase da cadeia leve de miosina, né? E você retirando fosfatos da cadeia leve de miosina, você diminui a interação entre os filamentos de actina e miosina, e, consequentemente, todos esses mecanismos vão induzir redução da contração e aumento do relaxamento, né? O que vai gerar broncodilatação pela ativação desses beta-2 adrenérgicos agonistas, tá? Aqui a gente tem alguns mecanismos adicionais, né? Que vocês podem, depois dar uma paradinha aí no vídeo e irem lendo, né, que é basicamente o que eu falei no slide anterior, mas de uma maneira mais detalhada, ok? Em relação às características químicas, né, os agonistas beta-2 adrenérgicos, eles começaram a ser utilizados como broncodilatadores, né, primeiramente a epinefrina. A epinefrina ainda hoje é utilizada como substância broncodilatadora no tratamento da anafilaxia e choque anafilático, na reversão, mas como broncodilatador atual, através da ativação de receptor beta-adrenérgicos, os beta-2 seletivos, eles são os de preferência, né? O isoproterenol, ele ativa receptor beta-2, mas a gente viu na parte de sistema nervoso autônomo, que o isoproterenol também tem um potencial de ativar receptores beta-1 adrenérgicos e beta-3 adrenérgicos, e isso pode gerar efeitos adversos indesejados. Então, a seletividade por beta-2, por exemplo, salbutamol, salmeterol, formoterol, é uma característica desejável quando a gente quer promover somente a broncodilatação, reduzindo os efeitos adversos. Então, os receptores beta-2 adrenérgicos, eles estão localizados em várias células diferentes das vias respiratórias, e aí por isso que eles podem promover, além, né, dos efeitos clássicos, no aumento do AMP cíclico e vasodilatação, efeitos adicionais. Então, eles podem causar broncodilatação, né, em vivo, ou seja, tanto experimentalmente em animais vivos, quanto também em pacientes, não somente através de uma ação direta sobre o músculo liso das vias respiratórias, mas também inibindo a liberação de mediadores que causam broncoconstricção. E isso acontece quando eles geram ativação de receptores beta-2 em células inflamatórias. E também inibição da liberação de neurotransmissores que promovem broncoconstricção dos nervos das vias respiratórias. Então, esses mecanismos, eles podem incluir, né, a prevenção da liberação do mediador a partir de mastócitos humanos pulmonares, quando você ativa receptores beta-2 e mastócitos, prevenção do vazamento microvascular e, assim, desenvolvimento de edema, ou seja, prevenção do edema, né, da mucosa brônquica após exposição a mediadores, como a histamina e também o leucotrieno D4. Então, a ativação de receptor beta-2 reduz ou previne esse extravasamento microvascular. Esses beta-2 agonistas também aumentam a secreção de muco,
o aumento da secreção de muco nas glândulas submucosas e transporte de íon através de das vias respiratórias podem aumentar a secreção mucociliar e, assim, reverter a depuração defeituosa encontrada na asma. Esse também é um efeito adicional do beta-2 adrenérgicos. Pode ocorrer redução na neurotransmissão das vias respiratórias, por exemplo, em nervos colinérgicos humanos, redução, por exemplo, da liberação de acetilcolina ou da atividade da acetilcolina, e isso pode contribuir, né, para o efeito broncodilatador, reduzindo a broncodilatação colinérgica reflexa, principalmente por diminuição da atividade de acetilcolina sobre receptores M3. Em relação aos usos clínicos, existem classificações dos beta-2 agonistas de curta duração, que são os BAAC, ou BAC, como fenoterol, salbutamol e terbutalina, que são inalatórios, né, utilizados mais amplamente pela via inalatória e são eficazes no tratamento da asma. Eles têm um início de ação rápido e promovem poucos efeitos adversos sistêmicos, né, ou seja, tem uma ação tópica local no pulmão do paciente que está com broncoconstricção. É a classe de primeira escolha para o tratamento da asma grave e aguda, geralmente em associação com fármacos anti-inflamatórios da classe dos glicocorticoides, que a gente vai falar mais à frente. Os BAC devem ser usados quando necessário, lógico que com base nos sintomas, né? Não deve ser utilizado regularmente no tratamento da asma leve, ou seja, quem tem asma leve, o ideal é que não use regularmente esses fármacos, somente quando crises forem precipitadas, né, observadas ou desenvolvidas no paciente com asma leve. E aí, a necessidade, é muito importante que a gente observe que quanto mais o paciente ele necessita no momento da dose do beta-2 agonista, isso pode indicar que ele está tendo uma evolução no quadro clínico, e aí ele precisa fazer uma combinação desse broncodilatador com terapia anti-inflamatória, como exemplo, corticoide, para poder impedir que esse quadro clínico ele se cronifique, né? Principalmente com esse objetivo. Os de longa duração são os BAL, como o salmeterol, formoterol, bambuterol e aformoterol. Eles demonstram ter, né, um avanço significativo no tratamento da asma e também da DPLC, apesar de existirem estudos clínicos que mostram que não se sabe bem o porquê, mas os bloqueadores de receptores muscarínicos M3, né, na musculatura lisa brônquica têm uma eficácia maior, né, para pacientes com DPLC, enquanto que os beta-2 agonistas são mais eficazes para pacientes com asma. Todavia, ambos os tipos de paciente, ou ambas as condições clínicas respondem à terapia com beta-2 agonistas, certo? Geralmente, os beta-2 agonistas de longa duração promovem uma broncodilatação de mais de 12 horas, e aí isso protege contra a broncoconstricção por um período semelhante, melhoram, né, e controlam a asma, os sintomas da asma, geralmente quando eles são administrados 2 vezes ao dia, em comparação aos broncodilatadores beta-agonistas de curta duração. Na DPLC, os broncodilatadores de longa duração, eles são eficazes e também podem ser utilizados isoladamente ou em associação, por exemplo, com bloqueadores de receptores muscarínicos, né, como o ipratrópio e o tiotrópio, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí, os beta-2 agonistas, pelos seus efeitos, né, benéficos nas estruturas pulmonares, eles reduzem tanto o aprisionamento do ar na DPLC, quanto também as exacerbações das crises. Tá? Na asma, os de longa duração nunca devem ser usados isoladamente, visto que eles não tratam a inflamação crônica, que é o que causa essa asma crônica, vamos dizer assim. E aí, o que pode aumentar os riscos de exacerbação, risco de morte e fatalidade. Então, o ideal é que sempre que o paciente ele precisa fazer a utilização de um broncodilatador de longa duração, isso já quer dizer que ele está com a asma avançada, está se cronificando. Então, o ideal é que se associe esse broncodilatador de longa duração com um fármaco anti-inflamatório, exatamente para evitar a exacerbação das crises e o desenvolvimento indesejável
né, da fisiopatologia e dano, lógico, né, ao paciente, tá? Eles devem sempre ser usados em associação, por exemplo, na asma, geralmente moderada crônica, que o paciente precisa fazer a utilização desses beta-agonistas de longa duração, com corticoides inalados, tá? Então, usos clínicos, indicação clínicas, né? Os de curta duração para aliviar broncoconstricção e os de longa duração, geralmente, para prevenir as crises, né, de broncoconstricção. Então, eles aumentam, né, o diâmetro das vias aéreas, né, por promoverem broncodilatação. Então, eles são eficazes também em inibir a inflamação por mecanismos que a gente já comentou um pouco anteriormente, mas, mesmo assim, os de longa duração, o ideal é que sejam associados a fármacos anti-inflamatórios. Então, a gente tem um exemplo aqui, o salmeterol, que é de longa duração, ele é prescrito para uso crônico, melhora a função pulmonar, reduz os sintomas da asma, e aí a redução do uso de beta-agonistas inalatórios de curta duração, geralmente, como é que se diz, uma estratégia utilizada no momento em que os de longa duração, né, precisam ser utilizados, ou seja, os de longa duração vão substituir os de curta duração. E aí vai haver redução da asma noturna, ou crise da asma noturna induzida por exercício, né? Na asma persistente, é muito interessante a combinação entre o salmeterol e glicocorticoides. Lógico que os agonistas beta-adrenérgicos podem causar efeitos adversos, como tremores musculares, taquicardia, né? E aí cada um desses efeitos estão sendo explicados aqui na frente: hipopotassemia, inquietude, hipoxemia, efeitos metabólicos, um aumento, né, de ácidos graxos livres, plasmáticos, glicose. Então, cuidado paciente diabético, cuidado em paciente que tem dislipidemia, cuidado em pacientes diabéticos, mais uma vez, por aumentar a liberação de insulina. Então, também podem promover um desequilíbrio, né, VQ, né, vasodilatação pulmonar, ou seja, entre a ventilação e a perfusão do fluxo sanguíneo, e isso vai comprometer tanto a transferência de oxigênio quanto a de CO2, desvio do sangue para áreas mal ventiladas e uma queda na tensão de oxigênio, certo? Essa sigla aqui, como eu falei para vocês, é de ácidos graxos livres, aumento na mobilidade ou mobilização desses ácidos graxos livres com o uso, principalmente crônico, prolongado dessas substâncias agonistas dos receptores beta-2. Metilxantinas, né? A teofilina, principal, né, fármaco, né? Eles são, por exemplo, relacionados à cafeína e têm sido utilizados no tratamento da asma desde 1930, mas devido ao seu baixo preço, a teofilina ela ainda é amplamente utilizada, principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A teofilina ela se tornou mais útil após a introdução de preparações que têm uma confiabilidade maior, ou seja, uma liberação lenta, certo? Para evitar picos de concentração plasmática e efeitos tóxicos decorrentes da dose, ou do aumento da dose. Mas os beta-2 agonistas inalatórios são muito mais eficazes como broncodilatadores, né? E corticoides inalados associados aos beta-2 agonistas têm um efeito muito mais eficaz no tratamento da asma, né, e das crises broncoconstrictivas em pacientes asmáticos, né? Então, comparando a eficácia das metilxantinas, da teofilina com beta-2 agonistas associados a corticoides, a eficácia é muito menor. Todavia, eles ainda podem ser utilizados, sim. Em pacientes com asma grave e DPLC, a teofilina continua sendo um fármaco útil como uma terapia tanto paliativa como adjuvante, uma terapia adicional, certo? O mecanismo de ação ainda é incerto. A teofilina, por exemplo, ela pode promover broncodilatação, né? Ela tem muitos efeitos não broncodilatadores que podem ser relevantes para seu uso, tanto na asma, mas também, principalmente, na DPLC, na asma e também na DPLC, né? Vários mecanismos moleculares eles têm sido propostos. Então, por exemplo, inibição de enzimas que destroem ou degradam o AMP cíclico e
o GMP cíclico, que são as fosfodiesterases. Se você inibe essas enzimas, você vai aumentar AMP cíclico e GMP cíclico em células da musculatura lisa pulmonar. E esses nucleotídeos cíclicos sendo aumentados em células da musculatura lisa, eles vão promover broncodilatação, além de promoverem efeitos sinérgicos do ponto de vista de quando você associa a teofilina com outro fármaco, vamos dizer assim. Sinérgico de você ter a atividade, né, no aumento desses nucleotídeos cíclicos, promovendo broncodilatação, né, juntamente com a associação com outros fármacos, a exemplo, fármacos anti-inflamatórios, você vai ter um efeito sinérgico, um efeito aditivo, uma classe de fármaco promovendo ação adicional que vai ser benéfica quando somada à ação de outro, né, de outra classe. Geralmente anti-inflamatórios e tudo mais. Eles podem promover antagonismo do receptor de adenosina A1, que é o receptor acoplado à proteína GQ/11, e aí isso pode reduzir o cálcio, né? Promove redução da liberação de histamina de leucotrienos de broncoconstrictores, por exemplo, pode ser até mesmo de mastócitos, pelo bloqueio de receptores de adenosina A1. Então, a teofilina também pode bloquear esses receptores, aumentar a liberação de uma interleucina, que é a interleucina anti-inflamatória, IL-10. Esse mecanismo é um pouco obscuro, provavelmente a inibição de PDE e o aumento do AMP cíclico e GMP cíclico pode estar relacionado a um aumento na liberação de IL-10, né? Produção e liberação de interleucina 10, que tem ação anti-inflamatória, então transcrição gênicas, por exemplo, reduz a transcrição do NF-κB para o núcleo, que é um fator de transcrição, e aí reduz a ativação de genes que podem promover a síntese de substâncias pró-inflamatórias, tanto na asma quanto na DPOC. Também, provavelmente, esse efeito deve ser mediado pela inibição de fosfodiesterase, certo, gente? Podem induzir morte, né, de eosinófilos em pacientes asmáticos e neutrófilos, que a gente viu que estão envolvidos na fisiopatologia da DPOC, inibir a proteína antiapoptótica BCL2, certo? Isso pode ser, como é que se diz, importante para você ter, quando você inibe essa proteína BCL2, essa proteína, ela inibe a apoptose. Então, se você inibe a proteína que inibe a apoptose, né, você induz a apoptose. E aí induz a apoptose de células como eosinófilos e neutrófilos, certo? Ativação de uma histona deacetilase, ou desacetilase 2, e isso vai fazer com que haja indução do recrutamento, né, dessa histona que vai ser ativada, e aí essa histona, ela consegue inibir a transcrição de genes pró-inflamatórios, certo? Isso é epigenética. Nas vias aéreas, a teofilina, ela pode, por exemplo, para eosinófilos, linfócitos T, mastócitos, macrófagos terem efeitos supressores, né? Diminuindo o número de células, reduzindo a liberação de citocinas e o tráfico desses mediadores, né, tanto também mediadores mastocitários, redução da liberação de citocinas por macrófagos, e estruturalmente, a teofilina, por aumentar os níveis de AMP cíclico e GMP cíclico, ela pode causar broncodilatação, reduz o extravasamento, né, ou o vazamento microvascular, e na musculatura esquelética respiratória, né, ainda está obscuro se ela aumenta a capacidade, né, de esforço dessa musculatura, melhorando, assim, né, a dinâmica respiratória. E aí, esse mecanismo é um pouco obscuro ainda, mas já existem propostas que mostram que a teofilina ela pode ter esse benefício. Ela pode ser utilizada pela via oral intravenosa,
geralmente para pacientes que não respondem ou são intolerantes a beta-2 agonistas, principalmente os asmáticos. Não deve ser adicionada rotineiramente, né, ou concomitantemente a beta-2 agonistas nebulizados ou inalados, já que não aumenta a teofilina, a resposta farmacológica, ela não aumenta a resposta do beta-2 agonista, ela pode, inclusive, agravar os efeitos adversos, tá? Então, ela pode ser associada, mas não de maneira rotineira ou frequente a beta-2 agonistas. O ideal é que se evite ao máximo essa associação, só se for realmente muito necessário. Ela pode controlar a asma leve, persistente, certo? Continua sendo utilizada como broncodilatador na DPOC, porém prefere-se o uso de agonistas beta-2 adrenérgicos e anticolinérgicos inalatórios, como a gente vai falar mais lá na frente. Efeitos adversos, nessa tabelinha aqui, que é do Goodman e Gilman, 12ª edição, né? Náuseas, vômitos, cefaleia, todos esses, né, distúrbios comportamentais, arritmias cardíacas, lógico, você tem inibição de PDE, aumento de AMP cíclico no músculo cardíaco, você aumenta a atividade cardíaca, isso pode causar arritmias. Sistema nervoso central, bloqueio de receptor A1, né? Pode gerar também crises convulsivas. Então, dependendo do paciente, esses efeitos adversos podem ser bem evidentes, inclusive. Antagonistas muscarínicos, né? Representantes: ipratrópico, ação curta, brometo de tiotrópico, ação longa, e brometo de umeclidínio, ação longa. Eles são antagonistas competitivos reversíveis de acetilcolina nos receptores muscarínicos, bloqueiam o efeito constrictor da acetilcolina, principalmente sobre receptores M3, que são acoplados à proteína GQ/11, então a via da fosfolipase C-beta-1, IP3, DAG e o aumento do cálcio será uma via inibida quando esses receptores são antagonizados por esses fármacos, né? Aqui, certo, gente? Os efeitos da acetilcolina sobre o sistema respiratório consistem em broncoconstricção, secreção traqueobrônquica de muco, e aí, sendo assim, esses efeitos eles são antagonizados por fármacos que bloqueiam os receptores da acetilcolina na musculatura lisa das vias aéreas, nas células das vias aéreas, né, nas células pulmonares, por exemplo, resultando em broncodilatação e redução da secreção de muco, né? A acetilcolina também pode, mediante algum estímulo inflamatório, por exemplo, promovido pelo fator de necrose tumoral alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, TNF-alfa, ela pode ser sintetizada por células epiteliais, não somente por neurônios colinérgicos, não. E aí, isso vai contribuir para a exacerbação das crises, né? Tanto na asma quanto na DPLC, porque a acetilcolina ela vai conseguir ativar mais os receptores M3 nas vias aéreas. E aí, esses receptores M3 eles são expressos no músculo liso das pequenas vias aéreas, que não parecem ser inervadas por neurônios colinérgicos. Então, esses receptores podem ser um mecanismo de estreitamento das vias respiratórias periféricas, muito relevante na DPOC, respondendo à acetilcolina não neuronal, que é essa que pode ser sintetizada, por exemplo, pelas células epiteliais, ou seja, localmente sintetizada, tá? Os fármacos anticolinérgicos inibem apenas a broncoconstricção reflexa mediada pela acetilcolina, mas não tem nenhum efeito bloqueador sobre os mediadores inflamatórios, como histamina, leucotrieno D4 no músculo liso brônquico, certo? Como alguns fármacos que a gente falou anteriormente podem exercer efeito sobre esses mediadores. São fármacos que têm pouco ou nenhum efeito sobre mastócitos, extravasamento microvascular ou resposta inflamatória crônica, apesar, em comparação com os agonistas beta-2 adrenérgicos, certo? Na asma, os antagonistas colinérgicos, eles são menos eficazes que os agonistas beta-2 e oferecem uma menor proteção contra estímulos que promovem a contração da musculatura lisa brônquica. Então, são atualmente utilizados como broncodilatadores adicionais, ou seja, que não respondem à terapia com os beta-agonistas de longa duração,
Quando eles são inalados, eles são eficazes na asma aguda grave, mas menos eficazes que os beta-2 agonistas. Podem ter efeito aditivo juntamente com beta-2 agonistas, quando associados no tratamento crônico da asma, perdão. Portanto, eles podem ser usados, né, quando a monoterapia ou terapia isolada com apenas o beta-agonista não controla os sintomas. Então, ele pode ser associado para controlar os sintomas. Na DPOC, eles podem ser tão eficazes quanto até mesmo superiores, né, por incrível que pareça, que os beta-2 agonistas. E esse efeito ele pode ser explicado por uma ação inibitória do tônus vagal, né? Esses antagonistas muscarínicos, eles podem inibir o tônus vagal, embora não necessariamente não esteja aumentado esse tônus vagal na DPOC. Aí pode ser o único elemento reversível na obstrução das vias respiratórias, estas que encontram-se extremamente estreitadas em pacientes com DPOC. Né? Então, apesar desse mecanismo ele não ser necessariamente o principal envolvido na fisiopatologia da DPOC, né? Esses antagonistas muscarínicos podem promover esse efeito sobre a inibição do tônus vagal, diminuindo a liberação de acetilcolina e, consequentemente, a ativação de receptores M3, né? E aí os fármacos anticolinérgicos, eles inibem o tônus das vias respiratórias, e pode ser vagalmente ou pelo nervo vago mediado, produzindo assim broncodilatação. Então, esse efeito é pequeno nas vias respiratórias normais, porém, é maior nas vias respiratórias de pacientes com DPOC, que são estruturalmente estreitas, né? E apresentam maior resistência ao fluxo do ar, visto que a resistência das vias respiratórias está inversamente relacionada com a quarta potência do raio. Né? Então, se o raio é inversamente proporcional à resistência, quando a diminuição do raio, né, sua diminuição aumenta o impedimento sobre o fluxo das vias aéreas. Então, quanto menor o raio, maior o impedimento, né, como é que se diz, sobre o fluxo das vias aéreas. Então, a gente tem aqui o nervo vago, liberação de acetilcolina. A acetilcolina, ela vai gerar uma alta constricção no paciente com DPOC. E aí, se o paciente normal, nervo vago, libera acetilcolina, o paciente não tem DPOC, faz uso da acetilcolina, não vai dos antagonistas muscarínicos, não vai acontecer praticamente nada, só um pequeno aumento em comparação, se a gente levar em comparação esse diâmetro aqui, ele é um pouco maior do que o diâmetro da via respiratória de um paciente normal sem utilizar um antagonista, né? Mas, olha só, paciente com DPOC, ele pode ter uma via aérea que está altamente contraída, obstruída, né? O antagonista muscarínico, por bloquear a atividade do nervo vago, pode aumentar, né, o lumen dessa via aérea, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha uma menor resistência sobre o fluxo de ar nessas vias aéreas, e, consequentemente, o paciente ele pode responder melhor a, como é que se diz, a essa terapia. Por isso que eles podem, na DPOC, por exemplo, serem mais eficazes do que, inclusive, os beta-2 agonistas. Então, tá aqui a resistência, que é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Certo, pessoal? Então, os antagonistas muscarínicos de ação curta, como o brometo de ipratrópio, eles têm início de ação relativamente lento, aproximadamente demoram a promover efeitos de 30 a 60 minutos após a inalação. Esse fármaco ele é administrado por um inalador dosimetrado 3 a 4 vezes ao dia, de modo regular, para alívio dos sintomas, tendo em vista seu início de ação lento. Geralmente, ele, na atualidade, pode ser substituído por, né, brometo de tiotrópio, que tem uma ação mais longa. O tiotrópio, ele é adequado para administração uma vez ao dia, já que ele pode ser, tem uma ação mais longa, por inalador de pó seco ou também por nebulização.
Esse tiotrópio, né, ele se liga a todos os receptores muscarínicos e se dissocia muito lentamente do receptor muscarínico M1 e M3, o que pode causar um grau de seletividade cinética para esses receptores comparado ao subtipo M2. Então, o que isso pode levar, né, como consequência? A gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, em comparação ao hipratrópio, né, o tiotrópio tem menor potencial de bloquear a inibição da liberação de acetilcolina mediada por receptores M2 em neurônios pós-sinápticos do nervo vago, certo? Então, se em comparação ao hipratrópio, o tiotrópio, ele tem menor capacidade de reduzir a liberação de acetilcolina, por exemplo, do nervo vago, porque ele age menos sobre esses receptores M2 que têm uma atividade que causa feedback negativo nesses neurônios, quer dizer que o hipratrópio pode apresentar uma maior eficácia, né, para tratar crises, tanto asmáticas, mas também em pacientes com DPLC, como a gente viu, respondem melhor à terapia com esses fármacos. O micledínio, brometo, é administrado uma vez ao dia, ele tem longa duração também, mas eles têm efeitos clínicos muito semelhantes à do tiotrópio, tá? Geralmente, os antagonistas muscarínicos de ação longa, eles estão se tornando os broncodilatadores de primeira escolha para pacientes com DPLC pelos motivos que a gente viu anteriormente, porque eles melhoram a função pulmonar e o estado de saúde, além de reduzirem as exacerbações e mortalidade, embora não haja nenhum efeito, sobre a progressão da doença, ou seja, a doença ela vai progredir, mas mesmo assim as exacerbações das crises elas podem ser mais controladas no paciente com DPLC que usa um antagonista muscarínico comparado ao paciente com DPLC que usa o bloqueador beta-2 adrenérgico, que mostra ser mais eficaz o agonista beta-2, perdão, em pacientes com asma, certo? Novas classes de broncodilatadores, né? Então, a gente tem o sulfato de magnésio, pode ser um broncodilatador adicional em crianças e adultos com asma aguda leve, né? Ele pode ser administrado pela via intravenosa ou nebulizado, beneficiando adultos e crianças com exacerbações graves, e aí isso vai depender, né, o uso, se o volume expiratório forçado em segundo, que é o FEVI, for menor que 30% do valor previsto, e aí você pode incluir o sulfato de magnésio nessa terapia para esse paciente, que ele pode conferir uma melhora na função pulmonar quando adicionado ao beta-2 agonista nebulizado e uma redução das internações hospitalares. E aí ele também tem um custo baixo, ele é bem tolerado, embora o benefício clínico ele parece ser pequeno. Os efeitos adversos podem ser, por exemplo, rubor, náuseas, mas não são geralmente muito graves. Aí, o sulfato de magnésio, ele parece agir como um broncodilatador e pode reduzir as concentrações tosólicas de células musculares de cálcio em células musculares lisas, as vias respiratórias. A gente vai falar sobre esse mecanismo daqui a pouco. Efeitos mínimos quando são administrados pela via intravenosa em pacientes com DPLC e há poucos estudos para que se possa fazer essa recomendação ou a recomendação correta em pacientes com DPLC. Então, o sulfato de magnésio atualmente o ideal é se prescrever, né, para paciente com asma, tá? Porque na DPLC ainda não existe uma comprovação clínica suficiente. Então, esse médico, ele mostra aqui nesse link do vídeo do YouTube, como é que o sulfato de magnésio, ele pode reduzir o cálcio citosólico, né, em células musculares lisas das vias aéreas. Eles bloqueia, né, ele se liga nos canais de cálcio dessas células, bloqueia esses canais de cálcio. Bloqueando esses canais de cálcio na membrana dessas células, aí o que vai acontecer? O cálcio ele não pode entrar no citosol, e aí você vai haver a redução da concentração citosólica de cálcio e, consequentemente, diminuição na contração dessa célula, e, consequentemente, o efeito vai ser um efeito de broncodilatação, certo? Ou dilatação, relaxamento das vias aéreas.
Agora, falando um pouco sobre os corticoides, que são inalados, geralmente na terapia da asma, em associação com beta-2 agonistas, como a gente já viu, principalmente em pacientes que têm asma moderada crônica. Na DPOC não tem tanto benefício, a gente vai falar um pouco melhor, né? Eles são inalados atualmente com o objetivo de reduzir a necessidade desses esteroides orais, principalmente para reduzir os efeitos adversos, já que eles, quando são inalados, podem ter uma ação mais local, ou seja, pulmonar, apesar de ainda poder ter uma parte que seja, né, levada até a circulação sistêmica, o efeito ele costuma ser mais local quando inalado. Tá? Então, pelo fato da asma ser uma doença inflamatória crônica, os corticosteroides inalados, eles são considerados terapia de primeira linha em todos os pacientes, exceto aqueles com doença mais leve. O paciente que tem doença mais leve só faz uso de broncodilatador de curta duração, geralmente beta-2 agonista, quando a crise, ela aparece, tá? Em contraste marcante, os corticosteroides inalados, eles são muito menos eficazes em pacientes com DPOC. Só devem ser utilizados em pacientes com doença grave que têm exacerbações frequentes, certo? Alguns representantes, né, da classe são utilizados no tratamento da asma, principalmente, certo? Mecanismo de ação clássico dos corticoides, vocês já devem ter visto isso quando vocês tiveram a aula de corticoides, né, os fármacos corticoides, mas nas vias aéreas, o que é que eles podem causar? Lembram lá da teofilina? Então, a gente vai ter praticamente os mesmos efeitos, né? Redução da atividade e liberação de mediadores pró-inflamatórios e de células pró-inflamatórias que são menos ativadas, né, podem sofrer apoptose, e nas vias aéreas, redução da liberação, por exemplo, pelas células epiteliais de citocinas, de mediadores, até mesmo da própria acetilcolina, que é liberada localmente dessas células, redução do microextravasamento vascular, né? Aumento da expressão de receptores beta-2, a gente sabe que corticoides podem estimular a transcrição de gene que sinalizam a síntese de proteínas, e o receptor beta-2 é uma proteína, então ele pode aumentar a densidade e a expressão de beta-2 em células musculares lisas, que vão ficar mais responsivas a agonistas, tanto endógenos quanto a fármacos, e aí isso vai gerar uma maior broncodilatação, redução da secreção mucosa de muco e, consequentemente, da obstrução das vias aéreas por esse muco, certo? Eles são recomendados como terapia de primeira linha para todos os pacientes com asma persistente, né? Qualquer paciente que precisar utilizar um agonista beta-2 para controle dos sintomas mais de 2 vezes por semana, precisa iniciar a terapia com corticoide inalado, certo? Então, essa é a principal determinação para a utilização do uso do corticoide inalado associado ao beta-2 agonista. Eles são eficazes na asma leve, moderada e grave em crianças, tanto também como em adultos, certo? Pacientes com DPOC ocasionalmente respondem aos esteroides, como os corticoides, e esses pacientes são propensos a ter asma. Geralmente, quando o paciente tem DPOC e asma ao mesmo tempo, aí eles podem responder, sim, melhor à terapia com os corticoides inalados, né? Eles não têm, os corticoides, nenhum benefício objetivo em curto prazo sobre a função das vias respiratórias em pacientes com DPOC, aquela verdadeira, que não é a DPOC com asma concomitante, embora esses agentes frequentemente produzam um benefício muito subjetivo, ou seja, depende muito do paciente, né? É como um tiro no escuro. Vamos prescrever para o paciente, mas a gente não sabe se o paciente vai responder bem ou não, certo? Cromonas. Principal representante, cromoglicato de sódio, é uma cromona sódica, é um derivado do quelin, que é um fitoterápico egípcio, né? E descobriu-se que protege contra um estímulo do alérgeno sem qualquer efeito broncodilatador. Não é um broncodilatador,
tá? Ele é um fármaco estruturalmente relacionado com o cromoglicato disódico, é o nedocromil sódico, que tem um perfil farmacológico semelhante ao cromoglicato, né? E aí foi posteriormente desenvolvido o nedocromil sódico. Então, embora o cromoglicato ele fosse popular no passado por causa do seu bom perfil de segurança, o seu uso ele caiu acentuadamente com a utilização mais generalizada dos corticoides inalados, mais eficazes, particularmente em crianças, certo? Nós temos também antagonistas, né, anti-H1, principalmente antihistamínicos. A histamina ela produz muitas das características da asma e ela é liberada de mastócitos na resposta asmática aguda, sugerindo que os antihistamínicos podem ser úteis no tratamento da asma, mas há pouca evidência de que esses antagonistas dos receptores H1 da histamina, que vocês também já devem ter estudado, né, eles forneçam qualquer benefício clínico útil, como demonstrado por uma meta-análise que foi feita por esses autores aqui, certo? Qualquer coisa vocês podem procurar essa referência no livro Good e McGill, 12ª e 13ª edição. Os antihistamínicos mais recentes, por exemplo, como a cetirizina e a zelacina, têm alguns efeitos benéficos, mas isso pode não estar relacionado com o antagonismo do receptor H1. Pode ser que eles não sabem muito bem, mas o que se imagina é que eles promovam efeitos nas vias aéreas através das ações em outros receptores, em outros alvos, tá? Eles não são recomendados para o tratamento rotineiro da asma. Nós temos também os antileucotrienos, que são produzidos, na verdade, esses leucotrienos na asma e têm efeitos potentes sobre as funções das vias respiratórias, induzindo broncoconstricção, hiperresponsividade das vias respiratórias, exudação do plasma, secreção de muco, inflamação eosinófila. Então, esses leucotrienos causam tudo isso. Então, o ideal é você bloquear tanto ou a síntese do leucotrieno, ou você bloquear, como, por exemplo, utilizando um corticoide que reduz a síntese de leucotrienos, ou bloquear o receptor que é ativado por esses leucotrienos. Então, esses dados levaram ao desenvolvimento de inibidores de uma enzima, que é uma enzima chamada 5-lipoxigenase, dos quais a zileutona, que não tem registro na Anvisa, certo? É o único medicamento comercializado nos Estados Unidos, e vários antagonistas do receptor, né, do cis-LT, que é um leucotrieno, ou dos leucotrienos, incluindo o montelukast, que tem registro na Anvisa até 2025, e o zafirlukast, mas esse zafirlukast não tem registro na Anvisa, nem o pranlukast. Então, a gente está vendo aqui que somente o montelukast no Brasil pode ser comercializado. Ele é um inibidor da na verdade, é um antagonista do receptor de leucotrienos, e o inibidor da 5-lipoxigenase, que sintetiza leucotrienos, como a zileutona, ela não tem registro na Anvisa. Isso foi uma pesquisa que eu fiz recentemente no site da Anvisa, tá? Uma das principais vantagens dos antileucotrienos, tanto os que inibem a enzima que produz os leucotrienos, como a 5-lipoxigenase, quanto os antagonistas, a exemplo do montelukast, que bloqueia o receptor dos leucotrienos, é que esses fármacos eles têm eficácia em forma de, né, tanto é importante falar que eles promovem seus efeitos quando administrados pela via oral, na formulação farmacêutica sólida, né, forma farmacêutica de comprimido, que pode aumentar a adesão à terapia crônica e facilita o tratamento, principalmente em crianças, né? O montelukast pode ser administrado uma vez ao dia em adultos e em crianças, tá? Existem muitos mediadores, além dos leucotrienos, envolvidos na fisiopatologia da asma. Então, isso faz com que esses fármacos sejam muito menos eficazes do que os beta-2 agonistas, que a gente viu que os beta-2 agonistas causam efeitos, além de broncodilatação, bastante
como é que eu posso dizer, variados e benéficos, né? Não desempenham nenhum benefício na terapia da DPOC, porque a DPOC, como eu falei para você, ela é uma doença que já paciente diagnosticado com DPOC já teve o componente inflamatório que destruiu as vias aéreas, e aí o ideal é tratar esse paciente para prevenir ou diminuir a exacerbação de crises, porque é uma doença irreversível. Então, tentar reduzir a inflamação com antileucotrienos, com corticoide, paciente com DPOC, geralmente não vai surtir efeito, certo? Então, aqui alguns efeitos, por exemplo, a lipoxigenase, ela converte o ácido araquidônico em leucotrienos, e aí nós temos a zileutona que inibe essa enzima, consequentemente diminui a síntese desses leucotrienos, e nós temos, por exemplo, o montelukast, que tem registro no Brasil, que bloqueia os receptores que são ativados pelos leucotrienos, que causam broncoconstricção, secreção mucosa, recrutamento de eosinófilo, exudação plasmática, então todos esses, né, efeitos maléficos aqui dos leucotrienos sobre as vias respiratórias serão inibidos ou por inibidores da simpolipoxigenase ou por antagonistas dos receptores de leucotrienos. Nós também temos terapias imunossupressoras, como a utilização de metotrexato e ciclosporina A. Essa terapia ela tem sido considerada na asma quando outros tratamentos não surtem efeito, ou para diminuir a dose oral, lógico, de corticoides, porque a gente sabe que o corticoide mesmo, tendo benefícios sobre a asma, principalmente quando administrado pela via oral, ele causa inúmeros efeitos adversos quando utilizados em longo prazo. Então, apesar disso, esses imunomoduladores ou imunossupressores são menos eficazes e promovem mais efeitos adversos do que os corticoides orais, não sendo recomendados para uso rotineiro, certo? Então, terapias imunomoduladoras, né? Antirreceptor da IgE, que é a principal imunoglobulina envolvida na fisiopatologia da asma, né? Característica fundamental da asma alérgica. Então, esse fármaco aqui, omalizumab, ele tem registro na Anvisa até 2029. Ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia a ligação da IgE a seus receptores nos mastócitos, ou seja, nas suas células-alvo. Ele também reduz os níveis de IgE circulante, usado no tratamento da asma grave, mas é administrado pela via subcutânea, a cada 2 a 4 semanas, ou seja, você vê que ele tem uma duração de ação bem prolongada. Reduz a necessidade de corticoides orais inalados e diminui a exacerbação da asma, mas pode ter certeza que o valor dele é muito alto. Nem todos os pacientes respondem à terapia, sendo necessária a tentativa de tratamento, geralmente mais de 4 meses, para que a gente observe benefício. Então, a gente tem aqui a IgE, né, o omalizumab, que é um anti-IgE, não é isso? O que é que vai acontecer? Ele vai se ligar à IgE e vai impedir que a IgE ative, ela não vai conseguir se ligar nos seus receptores, né? Tanto em mastócitos, quanto em macrófagos, quanto em linfócitos e eosinófilos, e aí vai reduzir a inflamação crônica. Então, não vai haver ativação de receptores da imunoglobulina E, quando o anticorpo monoclonal omalizumab neutraliza essa imunoglobulina que não consegue, ao estar complexada ao anticorpo, se ligar nos seus receptores. Certo, gente? Então, isso seria basicamente o que a gente teria para falar de informação sobre a farmacologia da asma e da DPOC. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar seus comentários, né, e sugestões. Meus alunos, em breve nós faremos, caso vocês julguem necessário, discussão sobre o assunto. Podem me mandar suas questões, tá? Seus questionamentos e sugestões também. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.